pergunta, quais os principais problemas de instalação? Né? Isso, essa é uma pergunta também muito comum, né? E os principais problemas de instalação, eles são inúmeros, inúmeros. Mas a gente pode destacar alguns que estão, vamos dizer assim, nos top 5, tá? Aterramento mal feito, aterramento mal feito, um grande problema. Dimensionamento incorreto dos cabos e condutores. Estrutura de fixação também inapropriada. Eu fiz um post outro dia no Instagram mostrando o problema de corrosão, né? Quando você utiliza uma estrutura metálica que não é adequada para regiões costeiras, né? Regiões litorâneas, o problema da maresia, da ferrugem, do desgaste. Então tem que usar nesses casos, na verdade na maioria, em todos os casos, porque a estrutura no sistema fotovoltaico, mesmo que não esteja numa região tão agressiva, né, como é a região litorânea, costeira, é uma instalação que ela é projetada para durar muitos anos. Né? Então a gente tem uma referência de, de prazo, né, de uma instalação fotovoltaica na faixa de 20 a 30 anos. Então, como ela vai ficar exposta também, então você tem que colocar, né, uma estrutura metálica ali de fixação, todas as peças, né, todas as peças, a parte de fixação, a parte de estrutura, toda ela tem que ser inoxidável ou de alumínio ou de algum material que não seja corrosivo, não vai desgastar, não vai enferrujar com o tempo. Então, a parte de estrutura, né, que às vezes é colocada de forma inadequada também, o sombreamento também, você colocar a instalação elétrica próxima de uma, um objeto que gere sombra sobre a instalação, tipo uma antena, uma caixa d'água, e às vezes o instalador ele não tem essa noção de que ele vai olhar uma antena, por exemplo. Ah, não, mas essa antena ela é muito fininha, ela é muito pequena, ela não vai provocar um estrago tão grande. E aí eu te digo que provoca sim, devido à configuração das células. Às vezes, quando o sombreamento, ele, por menor que seja, mas ele está pegando uma célula, mas é uma célula estratégica ali na string, na formação da string, então o efeito é muito maior do que simplesmente a área da sombra, ok? Então, instalação com relação a sombreamento e o quinto dos top 5 erros de instalação aí, dos top 5 erros de instalação, o quinto eu destacaria como um posicionamento incorreto dos módulos com relação à inclinação e orientação em relação ao norte. Então, muitas vezes você tem uma oportunidade, às vezes não tem, né? Às vezes a casa ela já foi construída numa posição e tem uma inclinação de água de telhado que não tem o que fazer realmente. Mas muitas vezes o instalador ele coloca o sistema na água errada do telhado. Então, o telhado às vezes tem duas águas, tem uma que está virada para o norte e outra está virada para o sul. Ele instala virada para o sul. Né? Esses são erros básicos, mas por incrível que pareça, são muito comuns. Então, é claro que esses top 5, na verdade, poderíamos estender isso aqui por 1, 2, 3 horas falando só sobre erros de instalação,